Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Aqui nos encontramos mais uma vez nessa quarta-feira, iniciando o mês de julho, dia 1º. E vamos então iniciar esse mês renovando a nossa fé, fortalecendo a nossa fé, de forma que possa ser um mês de muita luz para todos nós. O Evangelho que eu vou proclamar agora é o dia de hoje, Mateus capítulo 8, versículos 28 a 34. Vamos acompanhar então a sua proclamação. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Quando Jesus chegou à outra margem do lago, à região dos Gadarenos, vieram ao seu encontro 2 possessos, saindo dos túmulos. Eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Eles então gritaram: Que queres de nós, filhos de Deus? Vieste aqui para nos atormentar antes do tempo? Ora, a certa distância deles estava pastando uma manada de muitos porcos. Os demônios então suplicavam-lhe: Se nos expulsas, manda-nos a manada de porcos. Ele disse: Ide. Os demônios saíram e foram para os porcos, e todos os porcos se precipitaram pelo despenhadeiro para dentro do mar, morrendo nas águas. Os que cuidaram dos porcos fugiram e foram à cidade contar tudo. Também o que houve com os possessos. A cidade inteira saiu ao encontro de Jesus, e logo que o viram, pediram-lhe que fosse embora da região. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, esse texto é um texto muito bonito, muito rico de significado para a nossa vida de fé. Ele começa dizendo que Jesus foi para o outro lado do mar e começou a caminhar para o outro lado do mar, um mar da Galileia, como eles chamavam, né? E, portanto, Jesus está indo para uma região considerada pagã pelos judeus, uma região fora dos limites de Israel. Então, aqui a gente já compreende como que a missão de Deus não tem limites, como que a missão de Deus não exclui ninguém. Deus envia o seu Filho Jesus para todos os homens e todas as mulheres. Nesse caminho pela região, eis que vem 2 possessos ao encontro de Jesus. E essas duas pessoas viviam nos túmulos. Então aqui a gente compreende como que o evangelista está realmente assim, apresentando para nós essa realidade de grande sofrimento, marginalização e exclusão dessas pessoas. Estavam possuídas, ou seja, não viviam livremente, e moravam na região dos mortos, que são os túmulos. Então são 2 pessoas realmente consideradas mortas para a sociedade dos homens. Então, 2 pessoas profundamente sofridas na vida e excluídas. E eis que eles vêm ao encontro de Jesus. E é interessante a gente observar, né, o diálogo que acontece. Melhor, não chega a ser um diálogo, a fala que acontece entre eles e depois a fala de Jesus. Eles se dirigem a Jesus assim: Que queres de nós, Filho de Deus? Olha só, os próprios demônios reconhecem quem é Jesus. Em algumas homilias e em outras passagens bíblicas eu já havia comentado que vivemos uma época em que muitos dizem que creem em Jesus, mas que ter fé em Jesus ainda não é condição para a salvação. Porque os demônios também sabiam quem era, e o texto de hoje nos mostra isto. Não basta saber quem é Jesus. O diferencial, por exemplo, dos demônios é que não o seguiam. Então pode haver muitas pessoas que dizem que têm fé em Jesus, mas não o seguem. Então é bom a gente pensar bastante nisso hoje. Mas voltando para o texto, que queres de nós, filhos de Deus? Então olha o reconhecimento de quem é Jesus, a proclamação de quem é Jesus. O Filho de Deus enviado para nós.
Vieste aqui para nos atormentar antes do tempo? Olha como que a presença de Deus na história torna-se um tormento para as forças do mal. Olha como que a presença de Deus em Jesus no meio de nós torna-se um tormento para tudo aquilo que não é de Deus. E aí, depois disto, a gente percebe que o reino do mal fica abalado quando Deus se faz presente no meio de nós. Depois o texto começa a falar que ali na região havia uma manada de porcos. E aí os demônios suplicam a Jesus: se nos expulsas, manda-nos a manada de porcos. E Jesus só diz uma coisa: ide. E os demônios foram. Olha o poder que a palavra de Deus tem na nossa vida. O poder da palavra de Deus é capaz de nos libertar. O poder da palavra de Deus é capaz de expulsar os demônios em nossa vida. Precisamos valorizar mais a palavra de Deus na nossa caminhada de fé, porque nem sempre valorizamos. E na palavra de Jesus, que tem poder, ide, esses dois homens ficam libertos, irmãos e irmãs. Esses dois homens têm a graça de ter as suas vidas restauradas pelo poder da palavra de Deus. Que maravilha para eles, que maravilha para nós. Depois o texto continua dizendo que os porcos agora, com os espíritos dos demônios, se precipitaram, se jogaram no penhasco e caíram no mar, que no contexto bíblico significa o lugar da morada dos demônios. É o sentido simbólico do mar na Sagrada Escritura. Então os demônios voltam para o seu lar, não mais no meio dos homens, que são os filhos amados de Deus. Depois o texto fala: os que cuidavam dos porcos fugiram, foram para a cidade contar para as pessoas tudo o que tinha acontecido, inclusive o que aconteceu com os endemoniados. Olha só, primeiro eles falaram o que aconteceu com os porcos, depois falaram do que aconteceu com os dois homens que eram endemoniados. E aí a cidade inteira está ao encontro de Jesus. E a gente imagina, quando vai lendo o texto, que eles vão se alegrar com o que Jesus fizeram, mas não. Eles pediam para Jesus deixar a região deles. Isso nos mostra a liberdade humana. Nem todos vão estar abertos para acolher o reino de Deus em suas vidas. Nem todos estarão abertos para Jesus em suas vidas. E por isso pediram para que Jesus saísse da região. Aquele povo não se alegrou com as maravilhas de Deus na vida deles. Então, nesse texto, irmãos e irmãs, a gente vê o poder de Deus e o poder do mal. E que o poder de Deus é sempre maior, sempre vence. Eu gostaria também de falar um pouquinho mais do sentido do porco. Porque o porco, como a gente viu, havia uma grande manada na região. E, portanto, se criavam muitos porcos naquela região. Uma região considerada pagã. E sabemos que os judeus, por exemplo, não cuidavam, não criavam porcos e também não comiam carne de porco. E qual é o sentido dos porcos nesse contexto? Porco, por exemplo, tinha um sentido econômico. Era um animal que se criava e que se vendia as partes, vendia o animal, a carne para ser comida. Então, o porco tinha um valor econômico. O porco também tinha um valor político, porque ele era considerado o símbolo do Império Romano que dominava toda aquela região. Portanto, como causava o Império muita opressão, muita injustiça no meio do seu povo, então os judeus atrelaram a imagem do porco ao Império. Então o porco também tem um sinal político. Representa o Império Romano que tanto nos explora. O porco também para Jesus
acabou tendo um sinal, a ação de Jesus, né, na vida dos dois possessos e dos porcos, acabou tendo um sinal social. Por quê? Que Jesus libertou dois homens da situação de miséria, de marginalização que eles viviam. E jogou essa realidade miserável para a vida dos porcos. Para a vida, né? Ou seja, o que é miserável não é de Deus, não pertence a Deus. Então tem um sentido social. Também tem um sentido étnico. Jesus está agindo numa região pagã. Então, aquilo que representa o povo pagão, né, o porco, que era um elemento ligado aos povos pagãos, né, da parte dos judeus, então Jesus também age nessa realidade, na vida dos pagãos. E por último, o sentido religioso, porque havia também dentro do império, com as suas divindades, havia o culto a algumas divindades, onde o porco era um animal utilizado como sacrifício para cultuar essas divindades. Então também havia um sentido religioso. Então a ação de Jesus, em que leva as forças do mal para os porcos, está mostrando para nós o verdadeiro poder de Deus. Não exclui, Deus inclui, Deus acolhe, aí no sentido étnico. Mas o reino de Deus também rompe com aquele sistema de comércio que muitas vezes é injusto. Por isso, os porcos são precipitados, ou seja, esse sistema econômico que enriquece uns e empobrece outros, não pertence ao reino de Deus. Jesus também rompe com as falsas religiosidades, quando age levando os porcos para o seu verdadeiro reino. Então Jesus rompe com esses tipos de culto, de religião, que não nos levam ao verdadeiro Deus. Jesus também leva a maravilha de Deus para a região pagã, ou seja, para os povos, né? Mostra que a sua ação libertadora é para todos os homens e mulheres, é a questão étnica, e também o sentido político, ou seja, Jesus nos mostra que o reino de Deus não tem nada a ver com o reino dos homens. Toda a exploração e injustiça que o Império Romano realiza não é assim no reino de Deus. Então também é uma riqueza que o Evangelho nos apresenta do poder de Deus na nossa vida, na nossa história. Que possamos aprender com a ação de Jesus todos esses sentidos para que possamos fazer o mesmo no mundo de hoje. Que a ação de Jesus, libertadora, seja a nossa ação também de libertar de tudo aquilo que possa impedir com que a vida divina esteja em nós. Falsas religiões, não nos iludirmos com o poder político, que muitas vezes tem seus interesses particulares, e todas as outras questões que eu já falei que eu não vou refletir aqui. Que possamos tirar a mensagem de Jesus para a nossa vida, como o texto também, que é tão rico, nos apresenta hoje. Peçamos a Jesus a graça de podermos ser continuadores da sua missão, ir contra qualquer tipo de exploração e de injustiça que possa oprimir a vida humana. Jesus rompeu com tudo isso para dar dignidade àqueles dois homens. Que possamos aprender isso e fazer o mesmo nos tempos de hoje. Peçamos essa graça à Santíssima Trindade através da oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que desça a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um bom mês de julho para todos nós.